Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Onde você quer chegar na vida? Muitos anos atrás, eu vendia balas, sorvetes, amendoins, cocadas e geladinhos nas ruas de São Paulo. Era um bom trabalho. Foi uma forma que os meus pais encontraram para nos despertar bem cedo para o trabalho, para o mercado de trabalho. A minha família é uma família empreendedora. Todos nós aqui, meu irmão mais velho, minha irmã, todos nós aqui trabalhamos desde pequeno. Nós sabemos o valor do emprego. Conforme eu fui crescendo, eu era muito ruim em inglês na escola. De fato, eu detestava a matéria de inglês e eu tirava E porque eu não queria fazer nada e eu achava algo irrelevante. Conforme eu fui crescendo, aqui no bairro que eu moro, no Jardim São Bernardo, tem uma Igreja Batista Regular Palmares. E esta igreja trazia vários missionários americanos. E eu achava interessante o pessoal conversando ali, hello, how are you? E coisa do tipo. E eu só sabia falar hello e male male alguma coisa. E eu não conseguia ter um diálogo. Tinha uma jovem na época que ela fazia as perguntas, traduzia para nós. Ali naquela igreja nasceu um desejo no meu coração de aprender inglês para ser intérprete. Coisa interessante, né? Vendedor de bala, agora pensando em aprender inglês para ser intérprete. Mas eu não fiz isso imediatamente. Eu fui trabalhar de entregador de pizza, de fábrica de laje, eu fui office boy por alguns tempos, né? Então, no ano de 99, eu me matriculei na FISC, no Santo Amaro, e comecei a estudar inglês. Interessante, para muitas pessoas, isso foi uma coisa grande, eu aprender inglês, querer aprender inglês. Mas para outras, as críticas foram grandes contra mim. Você não vai aprender, inglês é difícil, para você aprender inglês, você tem que ir para os Estados Unidos e várias coisas para tentar me desencorajar. Eu me lembro que eu trabalhei em uma gráfica e tinha um cara que trabalhava lá, que todas as vezes que na Antena 1 tocava uma música em inglês, ele ficava falando para mim: "E aí, o que que tá falando? Qual o significado?" Mas eu não sabia. Você que aprendeu inglês ou que está aprendendo, você sabe que não é fácil você entender as músicas em inglês. E ele ficava no meu pé: "E aí, cadê seu inglês?" Tentando me desencorajar, mas eu nunca permiti que as opiniões destas pessoas negativas se tornassem a minha realidade. Você que me assiste neste momento, que tem um sonho e tem um projeto, aprenda isso. Não permita que as opiniões das pessoas negativas se tornem a sua realidade. Existem muitas pessoas que elas não fazem nada na vida, mas elas querem que você seja como elas, um preguiçoso, uma preguiçosa, uma pessoa encostada na vida. Eu comecei a estudar ali inglês na FISC em Santo Amaro, fui estudando, estudando, aprendendo. Eu era um aluno muito bem aplicado, tirava notas sempre acima de 9 e fui me mergulhando no conhecimento. Toda semana eu pegava livros na biblioteca, estudava, estudava e fui aprendendo, aprendendo, porque meu objetivo era ser intérprete, ajudar missionários, pastores que viessem de outro país pregar ou fazer missão aqui no Brasil. Olha só, nada acontece por acaso. Primeiro, eu odiava inglês, mas Deus tinha um propósito em minha vida usando o idioma inglês. Então, em 98 para 99, eu comecei, fui estudando, e os anos foram se passando e eu saí da escola, né? Já estava com conhecimento bom, comecei a frequentar igrejas americanas aqui em São Paulo, e isso me ajudou bastante, né? Olha só, eu me lembro uma vez eu fui na Calvary International Church, aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo, e eu cheguei lá, eu fiquei completamente perdido, não entendi nada, a não ser as músicas que eu conseguia ler lá no retroprojetor, com as letras, né. Eu falei: "Nossa, será que eu fui enganado, não aprendi nada de inglês?" Mas qual que era a diferença? Eu era acostumado com uma professora brasileira, um sotaque diferente, e indo lá frequentemente, meus ouvidos foram se abrindo, eu comecei a notar a diferença, americano, canadense, africano, britânico, australiano, e nisso eu fui crescendo. Em 2000
Dois, eu tive a primeira oportunidade para ser intérprete e foi lá no centro de São Paulo. Uma amiga minha que chama Miriam, acho que mora em Portugal hoje, me apresentou para uma americana que precisava de alguém para ajudá-la com um grupo de americanos que estavam fazendo missões no Brasil. Eu fiz um teste ali, fui aprovado. Então, em 2002, eu comecei a ver o meu sonho de ser intérprete se tornando realidade. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Eu acreditei, enfrentei as opiniões negativas e Deus abriu as portas para mim. Então, 2002 eu ajudei, 2003 eu ajudei, 2004, 2005 e 2007 eu já comecei a encontrar grupos de diferentes de americanos. Daqui a pouco veio canadenses, britânicos, nigerianos. E isso foi crescendo, crescendo, né? Então, eu me tornei um intérprete, comecei a interpretar, mas até então eu só interpretava ali no grupos, nada em cima do púlpito, como era o meu sonho. A minha primeira interpretação foi um nigeriano em Itapevi, foi um tédio para mim. Foram 10, 15 minutos que parecia uma eternidade, porque eu não entendia, fui ficando nervoso, né? Fui nervoso, nervoso, e foi complicado, eu não vi a hora dele parar. Mas os anos foram se passando, eu fui aprendendo, aprendendo, e cada vez mais comecei a ser procurado para ser intérprete. Em 2006, surgiu uma oportunidade para eu ir para os Estados Unidos, eu e minha esposa, porque eu tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos. Então nós ganhamos tudo para ir para fazer essa viagem. Pagaram taxa de visto, taxa de passaporte, o táxi para ir no consulado, né? E nós estávamos tudo certo. Eu trabalhava em uma agência de produções artísticas. A minha patroa na época, que chama Patrícia Lamastra, Deus te abençoe, Patrícia, ela até me liberou para viajar, ficar ausente do trabalho por quase 3 meses, mas não deu certo, o visto foi negado. Os anos foram se passando, fui trabalhando, trabalhando ali. 2008, eu começo a trabalhar na primeira multinacional da minha vida. E como foi? A entrevista em inglês. Eu fui aprovado. Fui aprovado, comecei a trabalhar agora como analista de suporte bilíngue. Eu atendia uma multinacional americana, canadense, francesa. Da Alcatel, eu fui para a Scania, Grupo Ultra, fui crescendo, crescendo, né? E até onde eu estou hoje, que é na Santillana, que é uma editora espanhola, né? Minha carreira profissional mudou completamente. Mas eu acreditei. E os anos se passaram. Em 2015 veio uma ideia na minha cabeça: por que você não vai para os Estados Unidos? Aí eu falei com a minha esposa: olha, eu tive uma ideia, um pensamento aqui, por que você não vai para os Estados Unidos? O que, é que você acha? Vamos? Ela falou: ah, não, eu não quero ir, não. Vai você. Eu fui, preenchi os papéis, os documentos, fiz tudo certinho, uma pasta de documentos foi para a entrevista, né? Porque eu já tinha tido um visto negado em 2006 e eu não queria ser negado de novo. Então cheguei no consulado, tudo certo, 5 perguntinhas e eu ouvi a boa e bela notícia: o seu visto está aprovado, boa viagem. Olha só, anos atrás eu vi várias pessoas dizendo é difícil, é impossível, mas agora eu estava com visto aprovado. E eu procurando em Los Angeles, antes de ir, um lugar para ficar. Liguei para amigo: você não consegue um hotel barato aí? Mas, para minha surpresa, o bispo Tony Dan, né, que na época era pastor, hoje ele é bispo, ele falou: não, você vai ficar na minha casa. Ele me hospedou 2 semanas na casa dele em 2015. Então eu fui para os Estados Unidos 2015, 2017, 2019, 2021 ou 22, coisa assim. Eu já fui algumas vezes para lá. Meu visto venceu, eu já renovei. Olha só, tudo é possível ao que crê. Então, o meu sonho, falar inglês, ser intérprete, foi realizado. O meu sonho, ir para os Estados Unidos, foi realizado. Então, com o passar dos anos, eu comecei agora a viajar para outros estados do Brasil para ser intérprete. Recebi um convite para ir para Brasília. Eu estive em Brasília interpretando numa conferência. Eu estive em Goiás,
depois eu voltei de novo para Brasília, Goiás, Maranhão, Tocantins, tudo porque eu acreditei no meu sonho, eu acreditei no meu projeto. Tudo é possível ao que crê. Você que me assiste neste momento, eu preciso entender uma coisa: você precisa se esforçar e fazer a sua parte para você viver os seus sonhos e os seus projetos. Eu me esforcei e acreditei, e por causa disso, Deus me ajudou. Eu consegui o favor de Deus e as coisas começaram a acontecer. Então, eu fui para Brasília, como eu disse, Maranhão, Tocantins, Goiás, voltei de novo para grandes eventos. E tempos atrás, eu fui interpretar no maior evento que eu já estive na minha vida, em uma grande cruzada em São Luís do Maranhão, né, com um grupo de americanos muito grande. Tinha aproximadamente umas 10.000 pessoas, com a imprensa do lado, grandes cantores, né, Cleito Queiroz, né, estava lá, vários cantores famosos estavam lá, que eu não me lembro o nome de todos, mas no meu Instagram vocês podem encontrar. Deus me pôs lá, e eu lá naquela multidão, pensando, quando eu estava interpretando, meu Deus, anos atrás eu nem falava em público, e agora eu estou aqui por causa desse idioma, eu acreditei no sonho, eu acreditei no projeto, eu estou sendo aqui o intérprete deste evento. Então, é possível. O que você está sonhando para a sua vida? O que você está planejando em sua vida? É possível. Não deixe a desculpa, não deixe a preguiça e não deixe que as pessoas medíocres sepultem os seus sonhos. Deixa eu dizer uma coisa: nada é fácil nesta vida. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Você tem que fazer a sua parte. E para fazer a sua parte, muitas vezes, você vai ter que dizer não para muitas situações que vão surgir no seu caminho, que parecem ser boas oportunidades. Eu acreditei que eu podia, mesmo morando na periferia, mesmo morando aqui na zona sul de São Paulo, no mesmo lugar onde eu nasci, eu moro até hoje, morando aqui, né, minha família não tinha dinheiro para me bancar, para pagar os meus cursos. Eu acreditei e fiz a minha parte. Você precisa acreditar. Você olhar para minha família, meus irmãos são grandes pregadores. Tenho meu irmão mais velho, Ezequiel Procópio, tenho minha irmã que trabalha, gosta muito da área social, Miriam Procópio. Eu tenho meu irmão Samuel Procópio, que é um dos maiores pregadores do Brasil. Eu tenho o meu irmão falecido também, que era um grande pregador, Ismael Procópio. Eu tenho meu irmão Gesiel Procópio, que ele mexe com a área de. Ele é personal trainer e tem uma clínica também. Eu tenho a minha irmã Elizabeth, que é da área da beleza, tem um salão, um dos melhores salão de beleza, que mexe com Canicalon aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu tenho meu irmão mais novo, Osiel Procópio. Toda a minha família é uma família que Deus chamou e acreditou está fazendo, cada um a sua coisa, o seu trabalho na área que nasceu para viver. Eu nasci para encorajar e desenvolver pessoas, por isso eu estou aqui dizendo que os seus sonhos são possíveis. Eu saí de vendedor de sorvete, amendoim, bala, salgadinho. Eu fui entregador de pizza. Eu trabalhei em fábrica de lajes. Eu fui auxiliar de serviços gerais, limpando loja, varrendo o chão, tirando pó de móveis. Eu fui office boy, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, assistente financeiro. Eu fui digitador, analista bilíngue, eu fui supervisor de service desk, né? Eu fui consultor na área de TI. Várias coisas têm mudado na minha vida eu acredito, porque eu acredito, eu ajo, eu faço a minha parte. Você precisa entender que a fé sem obras é morta. Talvez você que me assiste agora, o seu sonho também é ir para os Estados Unidos, mas você olha para o seu bolso, meu Deus, eu não tenho nada, não tenho dinheiro. Esta era a minha situação.
todo sonho que Deus dá para um homem e para uma mulher, ele sempre será maior do que os seus recursos financeiros. Porque se você pode fazer, Deus, você não precisa da ajuda de Deus, porque aquilo que Deus dá para o homem fazer é impossível. Olha só, várias vezes que eu já fui para os Estados Unidos, já fiquei em hotel 5 estrelas, já andei de carro de luxo, Lamborghini, eu não gastei um centavo. Minha última viagem eu fui para San Diego, fiquei no hotel top, eu olhava para trás, vários iates, vários ricos lá, e eu falo: "Meu Deus, olha onde o Senhor me colocou", porque Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos, conforme o poder que opera em nós. Por que você, está desanimado? Pare de procrastinar. Ah, você quer falar inglês? Vai estudar inglês. Ah, não tenho dinheiro. Meu amigo, tem tantos cursos gratuitos na internet. Ah, eu quero aprender, melhorar na informática, não tenho dinheiro. Mas você tem internet. Use o seu computador para te empoderar, use o seu celular para te empoderar. Saia do joguinho, invista em você. Se você investir em você, o mais difícil, o impossível, fica nas mãos de Deus. O possível é você que deve fazer. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Eu estou falando bem perto aqui, ó. Deus não fará por você aquilo que você pode fazer. E você pode estudar. Você pode fazer o seu curso. Agora, olha aqui. Eu que tirava E em inglês na escola, eu que as pessoas me criticavam porque eu não sabia o que estava falando ali na música em inglês, eu que algumas pessoas, muitas pessoas disseram, você não vai conseguir, é impossível. Eu que quando eu era criança, tinha o apelido de Nanico, porque era pequeno. Eu que fui chamado a vida toda de sonso quando era mais novo, agora estou viajando para o mundo, já estive em 5 países do mundo, já perdi as contas de quantas pessoas eu interpretei na minha vida: americano, canadense, nigeriano, queniano, de Uganda, de Botsuana, australiano, britânico. Eu já perdi as contas de quantos eventos eu estive envolvido traduzindo alguém. O ano passado eu estive em Alagoas por 2 dias interpretando um nigeriano que mora na África do Sul. Olha só, então Deus abre as portas. Você precisa acreditar e fazer a sua parte. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu nem te conheço, mas eu sei que dentro de você existe um grande potencial dado pelo próprio Deus para você colocar em prática todos os seus sonhos e os seus projetos. Meu amigo e minha amiga, você pode. Acredite no seu potencial. Não importa o que o seu amigo, o que o seu parente, o que o seu pai, a sua mãe, não importa nem o que alguns professores dizem para você. Porque tem professor, infelizmente, que diz: olha, você nunca vai ser ninguém, olha para você, você é um bagunceiro aqui na sala, não presta atenção, né? Não ligue para isso. O seu atual momento não representa você. Se eu for olhar para a minha vida, olha só, eu repeti a segunda série. Você acredita nisso? E a professora falou para minha mãe, né, que eu repeti porque a minha letra era feia. Eu repeti a segunda série. Eu repeti, se eu não me engano, foi a sexta ou a sétima. Eu repeti. E olha onde eu estou hoje. Porque tudo isso está no passado. Você jamais deve permitir que o seu passado, no presente, destrua o seu futuro. Não permita que nenhuma voz negativa paralise a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus diz que você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece.
Note que ele não diz: olha, você pode todas as coisas porque os especialistas estão dizendo. Ele não disse: você pode todas as coisas porque o presidente do seu país está dizendo. Não, Deus diz algo totalmente ao contrário. Você pode todas as coisas porque sou eu, o próprio Deus que te fortaleço. E Deus entende de você. Ninguém mais entende de você. A sua mãe te gerou, mas ela não entende de você como Deus entende de você, porque Ele é o seu Criador. Se Deus diz que você pode, tome posse desta palavra e vá em frente. Meu nome é Daniel Procópio. A minha missão de vida é encorajar e desenvolver pessoas para que elas vivam em seus potenciais. Eu tenho 45 anos de idade, eu sou casado há 23 anos com a Eliette Procópio, mas nós estamos juntos há 28 anos e nós temos duas filhas. Eu também estou como pastor da Igreja Internacional Novo Dia, na rua Amaro de Pontes, número 137, no centro de Parelheiros. Essa igreja é uma família, nós temos uma equipe poderosa de líderes, pastores e obreiros, e você também está convidado para nos conhecer. Se você quiser deixar alguma pergunta, como foi para mim estar nos Estados Unidos, como eu aprendi inglês, o que, que eu fiz, mesmo sem ter dinheiro para conseguir atingir esse patamar na vida, deixa aqui a sua pergunta que eu estou disposto a te responder. Eu estou em todas, praticamente em todas as redes sociais. Deus te abençoe.